Então, bora lá, gente. Agora a gente vai falar muito sobre essa parte de saúde dentro das empresas. A gente trouxe aqui 4 pessoas ilustres para falar sobre isso. Eu vou pedir para vocês se apresentarem brevemente, contarem um pouquinho dos seus negócios, para a gente poder embarcar aí nessa conversa. Pode começar, doutor Evaldo. Vou apresentar, né? Eu sou médico, sou otorrino, endoscopista, sou lá do Hospital Hipo. A gente tem mais ou menos, final do ano passado, tivemos 40 anos de formado. E, antes de mais nada, eu queria agradecer a Bebel, a Sheila, o grupo aqui da Anexo, o Ricardo, o Giovanni, Juliano, pelo convite. A gente está nessa mesa com gente tão expressiva aqui, que a gente vai poder tentar, dentro dos assuntos, foram tão interessantes até agora, deixar que a área de saúde, que não é tão interessante assim, que a conversa seja proveitosa. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Doutora Eline. Bom, boa tarde a todos. Eu também me senti muito honrada com o convite do Ricardo, porque vocês podem ver que eu sou de outra geração, né? Acho que tenho bastante experiência. Meu nome é Eline Karazai, eu sou psicóloga clínica, trabalho na clínica de saúde integrada e faço parte de uma equipe de 15 profissionais e trabalho dentro de uma visão sistêmica. Gostei muito de ouvir os meninos aqui falando de ecossistema, de processo, etc., porque as pessoas sempre dizem para mim, qual é a tua linha de trabalho? Eu não tenho uma linha de trabalho, eu tenho uma visão de mundo, e a visão sistêmica, e é dentro disso que eu trabalho. Tenho 47 anos de experiência clínica, mais tempo trabalhando que com a maioria de vocês aqui, que não tinham nem nascido ainda, tá bom? Espero poder colaborar com o meu... Com toda certeza. Obrigada. Boa tarde a todos. Sou o Dalton, da Chip Consultoria, sou especialista em benefícios corporativos, né? Estou há 22 anos no mercado, caí de paraquedas nesse mercado, né? Então, na verdade, pela altura, acho que dá para perceber, eu era jogador de basquete, né? Larguei tudo para fazer a faculdade, e quando eu fui fazer a faculdade, comecei a trabalhar na área de seguros, né? Dentro da área de seguros existe a parte de seguro-saúde, né? Que eu fui conhecer logo após um tempo dentro desse mercado, né? E me apaixonei. Desde então, eu me tornei especialista nesse segmento, ajudando empresas, né, na gestão de benefícios corporativos, há mais de 22 anos aí trabalhando nesse setor. Legal, pessoal. Boa tarde, meu nome é Paulo Cruz Filho. Eu acho que é um painel super interessante porque é super diverso. Eu gosto de dizer que eu tenho 2 grandes paixões na vida, além dos 2 filhos, né? Que eu sempre acreditei que negócios podem gerar um impacto positivo no mundo maior do que a gente imagina. E eu sempre fui muito interessado por como o ser humano pensa, age, por que nós somos como nós somos. Então, olhando todas aquelas vertentes do nosso corpo, da nossa mente, nossas emoções, nosso espiritual, como que o nosso espírito, nossa alma atua no dia a dia. Então, atualmente, grande parte do meu trabalho é trazer essa combinação entre gerar um impacto positivo para o mundo a partir de quem as pessoas são na sua essência para os negócios, para o dia a dia. Então, é sobre isso que a gente está aqui para falar um pouquinho, né? E acho que são 3 palavras que resumem grande parte do que eu faço, das empresas que eu tenho, que eu criei, que eu atuo. Que é a regeneração, que é a partir de você mesmo, a integralidade, que é você ter essa visão aberta, e a audacidade, que é a coragem de você atuar a partir de quem você é inteiramente na sua alma. Então, aberto aí o convite para a gente conversar. Bora lá. Eu tenho a impressão de que antes a gente olhava muito para a saúde física, né? E a gente ficava nisso. E com o tempo a gente começou a olhar exatamente para o mental, para o emocional. Então eu queria um overview de vocês, se a gente consegue unir esses 3 pilares, cuidando de colaboradores dentro das empresas. A gente falar um pouquinho disso, que isso é muito importante e é um assunto que a gente sempre traz no Power, que é essa questão de cuidar desses 3 pontos, né? Não é só o físico, você tem que estar bem da cabeça e uma coisa influencia na outra. Então eu queria que cada um pudesse dar uma pincelada sobre isso. Bom, como eu falei, eu trabalho dentro de uma visão integrativa, né? Dentro de uma visão sistêmica. E eu acho isso muito importante. Eu acho importante que ele falou dos 4 pontos, né? Biopsico, social e espiritual. Eu acho que todas essas coisas estão integradas e nós temos que trabalhar com isso, né? Trabalhar junto com o médico, junto com o educador físico, junto com o professor, junto com uma série de profissionais que podem, dentro da área de saúde e fora da área de saúde, que podem nos trazer essa integralidade, né? Acho que às vezes é um pouco complicado, as pessoas ainda têm uma visão, um paradigma anterior
anterior da competitividade, etc., e não da sustentabilidade, que eu vi muitos jovens aqui falando da sustentabilidade, isso é ótimo, né? Para que a gente possa não competir, mas colaborar. Então, todos nós somos colaboradores, sem dúvida, e eu acho que essa integração é muito importante, de fato, né? Não só no abstrato, no teórico, mas na prática. Hoje a gente vê que na moda, né, o ESG, não é? Muita gente que investe nisso, muita gente que trabalha com ESG, e eu vejo que falta na sigla saúde. Podia ter o ESG como saúde, que não está no ESG. Não é? É o meio ambiente, é a governança, é o social, mas não se fala muito, talvez dentro do social, mas não se fala especificamente nos aspectos de saúde, de proteção à saúde ao trabalhador, proteção à saúde no seu ambiente de trabalho, proteção à saúde nos seus resultados. Isso impacta profundamente a evolução e o resultado de toda e qualquer empresa. Então, uma sugestão, provavelmente no social lá caiba o saúde, mas eu acho que o saúde podia ter um aspecto assim bem mais específico. A gente sabe que das doenças, né, a evolução de doenças mentais, existe um sem número de doenças, e boa parte delas de origem em ambiente de trabalho, que eu acho que a gente vai, na sequência, nós vamos trazer estas condições para serem debatidas. Portanto, trazer o tema saúde, apesar de ser um pouquinho espinhoso, assim, dentro de toda a beleza que a gente viu aqui, do empreendedorismo, dos apresentadores anteriores, ele é importante porque impacta muito no resultado. Exatamente, muito bem colocado. Da nossa parte, como gestor de benefícios, o que a gente percebe? O impacto financeiro também muito grande nas empresas. De um tempo para cá, a gente percebeu, e temos números que demonstram que o motivo de afastamento por doenças mentais aumentou muito em relação a outros motivos de afastamento. Então, é uma curva muito grande. Por isso que isso precisa ser pensado de forma diferente, precisa ser tratado de uma forma especial dentro das empresas. E é um assunto muito novo ainda, muito novo, muito difícil de se diagnosticar, de entender a causa, entender o motivo, para ter um tratamento adequado. E as pessoas ainda têm muito preconceito com relação a esse assunto. Então, a gente tem feito diversos trabalhos para conseguir conscientizar as empresas e levar soluções nesse sentido. Perfeito. Mais ou menos há uns 5, 6 anos atrás, foi feito um estudo na Europa, na verdade, em vários locais do mundo, identificaram que o estresse, pela primeira vez, surgiu na lista das 5 maiores preocupações dos maiores CEOs do mundo. Nunca tinha aparecido. E, de repente, apareceu. E não saiu mais. Isso levou uma universidade, lá em Portugal, a criar um programa, toda uma metodologia que eles chamaram de Choosenology, a ciência da escolha, a partir de onde eu opero para tomar minhas decisões. Porque eles entenderam que o estresse é causa das escolhas que as pessoas fazem, que os CEOs fazem, que os diretores fazem, que nós fazemos no nosso dia a dia. Então, ao você entender como você escolhe, que decisões, por que você toma as decisões que você toma, você vai evitar o burnout lá na frente. O burnout e o estresse. E aí é muito interessante, porque ele trouxe à tona isso. E quando a gente olha para dentro das organizações, é exatamente isso que acontece. Quando você faz um trabalho, que a gente faz esse trabalho de olhar para as organizações, e aí você olha e percebe da onde as pessoas estão operando para tomar a sua decisão e fazer a sua escolha, elas às vezes não sabem. Você fala assim, mas quais elementos que você determinou para escolher a sua decisão? Elas não sabem dizer, porque elas não têm essa consciência. Então, quando você trabalha com isso, o mental fica organizado. E aí você consegue trabalhar o emocional e etc. E aí um último tópico bem interessante, que foi recente, no Twitter, depois que o Elon Musk comprou o Twitter, ele colocou lá o pessoal de confiança para poder, enfim, melhorar os resultados da organização e também ver a estratégia da empresa. E aí eles tinham uma avaliação de performance das pessoas e demitiam, bem naquela estratégia que o CEO da GE, lá há muito tempo atrás, criou, que é demitir os 10% menos performantes. E aí eles estavam demitindo as pessoas que tinham menos performance. E não estava dando resultado. Até que um dia eles conversaram com um dos gerentes de tecnologia, que gostaram dele e chamaram ele para conversar. E falaram, escuta, a gente está com essa lista de layoff aqui para mandar embora essas pessoas. E está aqui a performance deles. São os que performaram mais baixo.
como a gente tem feito nos últimos anos. O que você acha dessa lista? Ele analisou a lista e falou: eu acho que vocês estão meio malucos. Ele: mas por que isso? Como é que você está falando isso pra gente, né? Ele falou: porque essa e essa pessoa são o elo de ligação do grupo, no time deles. Eles são uma pessoa que criam a coesão, que criam o clima. Se você mandar embora, o grupo vai perder a coesão. E aí esquece o resultado. E daí eles nunca tinham pensado... Pessoal do Elon Musk, gente, né? Nunca tinham pensado nisso. E aí começaram a modificar o processo de avaliação. Então é um pouquinho sobre isso, né, que a gente fala da importância de olhar para esses aspectos. Sabe que o burnout é um assunto super procurado, né, no podcast. Toda vez que a gente fala disso, as pessoas se interessam muito, elas buscam muito. E aí a gente ficou, mas por quê? Então eu queria até, doutora Eline, talvez esteja mais por dentro de trazer isso pra gente, que você contasse o que é o burnout, porque eu acho que tem vários níveis, né? A pessoa fala: será que eu estou tendo, será que eu não estou, como que passa? A gente passou por uma jornalista que ela estava ao vivo na TV Globo e ela burnoutou ali, assim, não conseguia mais falar, esqueceu o nome dela, esqueceu o que estava acontecendo. E isso pode acontecer, né? A gente às vezes não tem noção, a gente se sobrecarrega. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso para todo mundo aqui também poder se conscientizar e de repente parar e dar uma olhada. Isso, eu acho que as pessoas acham que quando chegam no fim, no último grau do burnout, porque não cuidam disso antes, né? Então, assim, eu estou estressada, eu estou cansada, eu vou tirar umas férias, eu vou fazer isso ou aquilo. Mas o nível de exigência, tanto da empresa quanto dos funcionários, é muito alto, né? E hoje, com a história, eu ouvi os meninos falando de processo e eu acho que isso é muito importante. Os jovens hoje não conseguem passar por processo, né? Eles querem fazer tudo rápido, tudo ligeiro, tudo ao vivo e a cores. E aí isso cria uma ansiedade e um nível de cobrança altíssimo. E aí vai começando a estressar, cansar, diminui a performance, com certeza. Aí cobram mais, etc. Então aí chega nesse nível de estresse máximo, que é o burnout, que as pessoas desmaiam, tem crises, tem convulsão, tem uma série de coisas. Você falou da jornalista, esquece o nome, né? Quer dizer, foi até o último recurso pessoal, né? Acho que a gente tem que cuidar muito para que não chegue nesse nível, para que a gente possa ter consciência assim, o que está acontecendo comigo, ou o que está acontecendo com o meu funcionário, o que está acontecendo com o meu colega, para eu poder ajudá-lo e para não evitar que chegue num nível muito alto. Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu acho que é por aí. Queria fazer um comentário adicional, porque a gente ouviu alguns anos atrás, o pessoal usava o termo burnout, né? Não tem nada a ver com burnout. E o burnout é a combustão total. A tradução do inglês é combustão total. E essa palavra foi cunhada em 1972 por um alemão chamado Freidelberger, e que percebia que o pessoal da área de enfermagem tinha um desgaste emocional muito grande de lidar com pacientes que não tinham cura, com pacientes que teriam um prognóstico péssimo. E isso vale tanto para pacientes terminais de câncer, quanto para drogaditos, por exemplo. Então, essas pessoas que tinham um desgaste emocional, porque estavam se doando, se dando o seu tempo, tratando aquelas pessoas, e aquilo não tinha resultado, ao contrário, o enlace, né, o resultado final era sempre ruim, levava um desgaste emocional muito grande. O termo foi cunhado em 1972. E, mais recentemente, se usa na prática e entrou no CID-10, entrou no DSM-5, faz parte como um diagnóstico, essa exaustão emocional que acaba levando a consequências físicas, consequências clínicas graves. Como a doutora colocou, o importante é você perceber no ambiente de trabalho se aquelas pessoas estão adaptadas àquela função, se elas estão felizes naquela função. É difícil falar isso. Essa análise, de certa forma, tem uma subjetividade implícita, porém, o empreendedor, o contratante, ele tem que prestar atenção na sua equipe, na evolução da sua equipe, porque alguns deles não estão aptos emocionalmente para aquela atividade. Portanto, o risco de um burnout e de uma consequência para a sua vida física, para a sua segurança física é grande, e para a empresa, por consequência. Vocês veem as empresas tendo quais iniciativas já internas para evitar que aconteça esse desgaste, até para cuidar desses 3 pilares de saúde? O que vocês veem assim, no mercado que está acontecendo? Bom,
Posso responder? Na realidade, assim, faz algum tempo eu já não trabalho mais com empresas, mas trabalhei muito com empresas e os profissionais, os donos da empresa, os empresários, ou mesmo serviço público, contratava gente para trabalhar essa questão, para trabalhar o prazer da vida. Né? Porque o prazer da vida não é ligado a só encher a cara, a comer um monte, a transar um monte. Né? É gostar daquilo que faz, é se sentir feliz com aquilo que faz. Então, nós fizemos muitos trabalhos nesse sentido, Banco do Brasil, Tribunal Regional do Trabalho, Bosch, uma série de empresas que trazia essa prevenção para as pessoas trabalharem, como se sentiam, o prazer de trabalhar, o engajamento na empresa, o engajamento no grupo, o entrosamento no grupo. Então, muitas empresas contratam psicólogos, né? Ou outras pessoas da área, TO, etc., para fazer esse tipo de trabalho com o pessoal. Hoje se investe muito nas pessoas, né? Eu acho que é o melhor investimento que se pode ter. O João falou aqui a respeito disso, né? Eu acho que é o melhor investimento que se pode ter. Pode ir, depois eu vou fazer um complemento, e voltando lá no início, né, que a gente está falando dessa questão das escolhas. Então, se a gente olhar para a origem do burnout, aí quando a gente vai para uma organização é o mesmo processo, tem uma questão bem importante que a gente coloca, né, para a pessoa perceber, que é a questão do valor, e o empresário também. Então, para a gente entender isso, vou pedir para vocês fazerem uma rápida atividade. Durante 15 segundos, se vocês puderem fechar seus olhos, fechem seus olhos, e pensem numa pessoa que vocês gostam, admiram e até amam muito. Esse conjunto todo. A pessoa que você gosta, admira e ama muito. E aí veja momentos que a pessoa está fazendo aquilo que você gosta, admira e você ama. Agora responda para você mesmo. Por que você ama e admira essa pessoa? Como que você descreveria? Agora pode ir voltando aqui aos poucos, no seu tempo. Abra os olhos devagar. Provavelmente, eu acredito que quase todo mundo aqui não colocou o motivo pelo qual você admira e ama essa pessoa, porque ela tem, talvez, o carro do ano, porque alcançou sucesso financeiro, tem uma casa na praia, tem salário de não sei quanto. Provavelmente você colocou outros elementos nessa decisão do valor, não é? Então, o valor que você dá para uma pessoa é esse valor que você colocou. Mas a forma que a gente tem avaliado as empresas até hoje é baseado no financeiro. E o que faz todo sentido? A gente investe lá para receber dinheiro, e eu não estou falando que está errado, pelo contrário, está certíssimo. Mas vocês percebem que não é a única vertente de decisão. Se você tivesse que fazer uma escolha para estar do lado de alguém que vocês admiram, seria por esses valores, talvez não pelo dinheiro. Então, na hora que a gente traz isso e faz essa análise, e você entende, mas eu estou baseando minhas escolhas aonde? Claro, eu preciso crescer, preciso ter minha carreira, e a empresa fornece isso. Só que a empresa é um espaço onde ela pode fornecer muito mais do que isso. Ela vai fornecer todo o aparato para que você evolua como ser humano, e aí produza melhor e, consequentemente, ganhe mais. E é essa fórmula que agora, aos poucos, está começando a entrar, e o ESG está começando a trazer isso aos poucos para dentro. Né? A Flávia, que é minha sócia na WeFlow, falou um pouquinho sobre isso. Então, o ESG está abrindo essa porta para a gente falar de assuntos um pouquinho mais complexos, e que você falou de práticas, tem várias práticas justamente olhando para essa transição de valor que uma empresa pode colocar, e aí verificar o ganho que ela tem ao a pessoa se conectar com a forma que ela toma decisões. E é gigantesca a transformação. Por favor. É importante que eu, até pegando o seu gancho, né, o que acontece é um trabalho que nós fazemos muito, que é levar para o empresário que investe na saúde do colaborador, mostrar para ele que aquilo lá é um investimento, não é um custo, não é uma despesa. E como que eu consigo mostrar isso para ele? Através de números, mostrando como aumentou o engajamento, mostrando como aumentou a produtividade, né? Diversos fatores ali para que ele tenha essa percepção que cada real que ele investe no colaborador em relação à saúde, ele vai ter um retorno muito maior. Tá? E dentro da nossa gestão, nós temos 3 clientes principais. Um é o empresário, que é quem toma a decisão. O cliente principal, o recursos humanos, né, que deveria estar focado no colaborador, no funcionário. Só que ele não consegue. Por quê? Porque as demandas operacionais consomem todo o tempo dele. Então, como ele vai conseguir se preocupar em identificar
aqueles casos específicos, né? Saúde mental, os casos físicos mesmo. O recursos humanos não consegue ser um recurso humano, ele é um recurso operacional, né? E a gente busca levar soluções, e aí a tecnologia, né, ela é uma grande aliada para que a gente consiga suprir essa demanda operacional e fazer com que o RH seja um recurso estratégico. E quem é o nosso principal cliente, né? O próprio usuário, né? Aquela pessoa na ponta, o colaborador e os dependentes, que a gente muitas vezes esquece. Quando a gente fala de funcionário, a empresa ela tem acesso direto ao funcionário. Ela consegue tratar, ela consegue, né, ter esse contato direto. E com o filho, com a esposa desse funcionário, com a família, né, que muitas vezes é a preocupação daquele funcionário, é o que causa o grande problema. A empresa ela não tem esse acesso direto. E a tecnologia também vem para agregar, vem para facilitar. Para que vocês tenham uma ideia, desenvolvemos também na Chip um aplicativo, né, onde todos os familiares dos funcionários que tenham também acesso à saúde, também têm acesso à equipe de atendimento, à equipe médica da Chip para qualquer necessidade, para qualquer situação. Tá? Então, a gente tem se preocupado também com todo esse grupo familiar. E a tecnologia é uma grande aliada nisso. Eu tenho até uma dúvida que eu pensei agora. E quando as empresas, na época do home office, que não tinha aquele contato, né, direto, como que ficou isso? Como que ficou esse monitoramento? Como que a gente sabia se a pessoa estava bem? Às vezes ela podia nem estar ali, né? Como que ficou isso, assim? Queria saber de vocês. Na verdade, era um grande problema, porque nós não tínhamos, e aí eu falo, essa tecnologia hoje, né, logo no começo da pandemia, nós não tínhamos tudo que nós temos hoje. Né? Imagina só, antes da pandemia, eu falava, vou fazer uma consulta online. Não existia nem a possibilidade de uma reunião online. Se eu falasse, vou fazer uma reunião online, esse cara é preguiçoso. Né? Imagina só, não quer vir na empresa, não quer conversar comigo. Né? Então, muita coisa mudou em 3 anos. Tá? Realmente, nós não tínhamos lá atrás, né, como ter essa percepção, como ter esse acompanhamento das pessoas, dos colaboradores, dos funcionários, quanto muito dos dependentes, né, da família desse colaborador. Não existia isso. Né? As coisas foram mudando ao longo desses 3 anos pós-pandemia. A gente aumentou muito o número de clientes por conta da pandemia. Né? E a gente tem essa facilidade do atendimento online desde 2018. O nosso conselho abriu essa possibilidade de atendimento online. Então, nós atendemos muitas pessoas na pandemia para poder conter isso, porque assim, não tinha funcionário em casa, porque não podia ir, pai e mãe trabalhando em casa, as crianças em casa, né, porque não iam para a escola, tentando atender tudo através da tecnologia. Então, aumentou o nosso nível de clientela, de ansiedade, de terapia de casal, cresceu muito na pandemia por conta disso tudo, né? Porque é isso que você falou, não tinham mais pilares para dar conta de tudo isso. Olha, eu queria aproveitar esse gancho, porque a gente vê a humanidade foi desafiada. A gente tem marcas temporais assim na história, né? Por exemplo, a queda da Bastilha foi a mudança de um período para outro período. O 11 de setembro foi absolutamente marcante historicamente e uma repercussão geopolítica importante. Pois bem, a pandemia, que ainda não acabou, né? Diga-se de passagem, não acabou. Nós médicos continuamos atendendo pacientes com Covid todos os dias, felizmente menos graves. Mas a pandemia de 19, o Covid-19, que no Brasil chegou em 20, esses primeiros 2 anos foram marcantes, porque ele mudou a sociedade. A gente até esperava que tivesse uma repercussão maior social, mas não adianta, a humanidade ela se adapta. Você passa aquele período, você passa aquele sofrimento, a tecnologia ajudou demais da conta. Aí você viu que, em primeiro lugar, a gente não estava preparado para uma coisa de tamanha dimensão, mas nós estávamos tecnologicamente preparados para respondê-la. Demorou menos de 1 ano para sair a vacina. 3, 4, 5 grandes grupos rapidamente desenvolveram em cima de planilhas, em cima de projetos já pré-estabelecidos, ou da Pfizer, por exemplo. É uma história espetacular. A vacina estava pronta lá, já desde um Covid que teve de camelo lá na Arábia Saudita, que não evoluiu, porém o negócio estava pronto. O pesquisador era um turco, ele e a esposa dele, de uma pequena empresa. O presidente da Pfizer chamou ele lá nos Estados Unidos e falou, escute, bicho, preciso da tua fórmula. É a tua que vai, do RNA mensageiro, que vai funcionar. Cheque em branco. Então,
foi investido bilhões de dólares para que a gente pudesse rapidamente ter desenvolvido uma vacina. E como você falou, num outro ponto da tecnologia, a comunicação. Nós nos retraímos, nós isolamos, as pessoas ficaram em casa. O apresentador anterior criou um negócio, o Marks for You, pela pandemia. Você veja a repercussão que isso tem. Ficamos em casa, isso trouxe consequências emocionais, sociais. Perdemos amigos, perdemos entes queridos para a pandemia, mas sobrevivemos, graças à tecnologia. Como você falou, as reuniões... você não sabe, mas nós participamos de algumas reuniões, mas justamente na véspera, naquele ano anterior, no CRM, e contra o atendimento de consultas online. E essa reunião, o auditório cheio lá do CRM do Paraná aqui, e a grande maioria contra, naquele momento, a instalação de consultas online, pré-pandemia. Bicho, quando veio a pandemia, nós lá no IPO temos um colega nosso, o Dr. Rodrigo Copp, que tinha uma plataforma pronta, o Conecta Doc já estava pronta, e no primeiro mês, em março, aquela plataforma começou a funcionar e nós fornecemos milhares de atendimentos gratuitos. Ainda não podia monetizar, porque o modelo de negócio estava andando ali, sabe? Então, nós fornecemos milhares de atendimentos online. Então, meu amigo, o CRM teve que engolir isso em seco, o CFM, porque a necessidade e a tecnologia passou por cima. Então, a gente vê o quanto a resiliência, né, da humanidade e a marca temporal desses eventos faz com que a tecnologia bem utilizada tenha salvado a humanidade. Só para fazer um complemento, de todos esses estudos que tiveram até agora, do que a pandemia trouxe de impacto no trabalho virtual, tiveram várias descobertas, mas uma delas foi bem interessante, que é como se fosse dois lados da mesma moeda. Primeiro, no primeiro momento, o pessoal se motivou muito por poder estar em casa e ganhar tempo de deslocamento, fez muito sentido. A gente sabe que depois acabou virando horas de reunião a mais, mas causou um processo de empatia muito grande, porque a pessoa se conectou mais, primeiro, com a sua casa, então teve mais tempo com a esposa, teve mais tempo com o filho, começou a entender melhor a dinâmica, porque o trabalho, muitas vezes, é uma fuga. Podem pensar. Para quem aqui o trabalho já não foi uma fuga? Você vai para o trabalho, porque daí todo o resto você esquece, estou trabalhando. E aí todos os teus problemas ficam lá. E aí você continua. Então, você teve que olhar e aí você conseguiu se conectar mais. Só que o outro lado, e aí as pessoas viam você, o teu filho passando atrás, e você fala, nossa, eu também tenho esse problema com meu filho. Então, criou uma conexão maior. Então, a empatia aumentou. Só que o outro lado da moeda, o que aconteceu? Né, que mostram os estudos e tudo mais. Que essa empatia trouxe uma maior percepção da pessoa em casa dos seus problemas. Porque daí começou terapia de casal, etc. Porque daí você teve que começar a enfrentar os problemas que você tinha fugido quando você ia para o trabalho. E aí teve esse outro lado também. E aí nas empresas, o que se começou a fazer nas empresas que adotaram 100% virtual encontros ou bimestrais ou trimestrais de imersão de relacionamento somente. Então, a gente faz eventos aí de relacionamento, integrando as pessoas, trabalhando questões, porque elas voltam para o virtual, ficam 2 meses ali trabalhando bem, depois conecta de novo. Então, isso tem sido uma prática muito legal e que tem ajudado várias empresas. Inclusive, gente, não tem coisa pior do que você entrar num call e todo mundo de câmera fechada, né? Não sei se vocês passam por isso. Tipo, gente, cadê vocês? Quero ver todo mundo. É horrível. Queria abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ali. Acho que ela vai levar o microfone. Olá. Eu tenho uma empresa de saúde e segurança do trabalho, então casou demais com todo o tema que vocês trouxeram. Inclusive, abrindo um parênteses, o doutor citou a questão da CID-10, que foi acrescentado, né, o burnout aí. E também tivemos até no ano passado a introdução de trazer esse assunto a um nível um pouco mais popular para o trabalhador, que foi na inclusão deste assunto com a CIPA, que muitos de nós conhecemos. Então, foi até bem delicado isso, porque foi uma polêmica também. Agora cipeiros, que cipeiros a gente pode ter aí todo tipo de cargo, né? Às vezes com um pouco mais de estudo, de conhecimento, outros não, tratando um assunto psicológico tão delicado. Mas a ideia era exatamente essa, de expandir
em máxima essa preocupação, o que um sente, o outro sente. Então, esse assunto psicológico, ele é um dos riscos que a gente foge do químico, do físico, do biológico, mas que eu vejo que cada vez ele realmente merece muito mais atenção. E, por fim, assim, só desse parênteses, também esclarecer para muitos empresários que eu vejo que não existe essa ciência hoje de que uma doença caracterizada como ocupacional, ela é igual a acidente do trabalho. O peso a nível Previdência, o peso a nível INSS, eles são iguais. E aí, o que fica de pergunta, principalmente para... Acho que talvez vocês dois possam me ajudar um pouquinho mais, até pegando o gancho do ESG, eu vi falar muito de ESG mais cedo, e segurança do trabalhador, esse cuidado com a saúde, esse cuidado, esse carinho mesmo ali, essa preocupação humana, ela também é um fator de segurança. Às vezes as pessoas investem, é um ESG também, é um tópico, e que às vezes as pessoas podem tomar esse cuidado ali dentro das empresas e não se dar conta, e encaixar isso como ESG, né? Então, a pergunta fica no sentido, o que vocês veem de até esse feedback do quanto se segura muito mais esse colaborador dentro da empresa, quando se tem esse investimento com plano de saúde, esse investimento com cuidado, com segurança, porque como até perita de segurança do trabalho, eu vejo que a maioria dos processos não foram porque a pessoa se sentiu lesada pelo não pagamento da insalubridade, mas principalmente pela falta do tato humano. Passou bastante. Tá. Vamos lá. Não, um ponto que é importante a gente colocar, a gente fala também quantas pessoas têm acesso a um tratamento, né? Quantas pessoas têm acesso à saúde? Se a gente for pegar hoje no Brasil, são 200 milhões de habitantes, 50 milhões têm acesso à saúde privada, tá? Os outros 150 não têm. E um outro número mais impressionante que esse, 35 milhões de brasileiros não têm acesso nem à saúde pública de forma regular, né? Então, quando a gente fala, poxa, vamos tratar como que a empresa vai ver isso daí, vai fazer... A gente está falando de um número muito pequeno de pessoas. Então, eu acho que essa questão, né, ela é até mais abrangente, porque a gente tem que ver no âmbito social, né, como tratar todas essas causas, tratar todas essas situações. No âmbito empresarial, como eu falei, a gente tem trabalhado para que os recursos humanos eles sejam mais ativos, né, e tenham uma percepção diferente. Mas outro problema, e acho que esse é um grande desafio, e se vocês me falarem, tá, qual a solução para esse desafio? Ainda está sendo construída. Né, ainda está sendo construída, nós estamos entendendo, estamos experimentando, errando, acertando, mas é o quê? Conseguir o engajamento de todas as pessoas, dos colaboradores. Eu posso implantar, isso é uma experiência própria, eu posso implantar o melhor programa de saúde na empresa, posso levar todas as melhores soluções existentes. Se o funcionário não estiver engajado em participar daquele programa de saúde, tudo isso vai para o ralo, é muito dinheiro jogado fora. Né? E como que eu consigo engajar essa pessoa, esse colaborador? Através de um acolhimento. Né? Esse ponto a gente já percebeu que é fundamental. Ele precisa se sentir acolhido. Ele e a família precisam se sentir acolhidos. Tá? E de que maneira eles vão se sentir acolhidos? Né? Eles precisam ter canais de acesso, canais de comunicação, facilidade no contato, né? Privacidade também nesse contato, para que ele possa expor toda aquela necessidade dele de forma privativa, que não seja exposto, porque é uma preocupação que o funcionário tem. Tá, eu vou expor meu problema, a empresa vai ficar sabendo. A empresa vai ficar sabendo que eu posso ser afastado, eu vou ser demitido. Né? Então, existe ainda essa preocupação. Então, a gente tem que deixar sempre muito claro dessa privacidade e da preocupação, acolhendo para que ele possa participar e esteja engajado na participação desses programas. E só vou fazer um comentário sobre o que você perguntou da segurança e o ESG. O interessante é que quando a gente fala de ESG, sustentabilidade, é um conceito amplo. É difícil para a empresa entender. Inclusive, o ticket médio de consultoria, por exemplo, em sustentabilidade e ESG é muito menor do que outros temas, por exemplo, segurança do trabalho. Então, segurança do trabalho é com certeza um tema dentro do ESG, do S, saúde ali, né? Ele entra ali. E ele é um tema que é mais fácil de você explicar a monetização.
tem mais estudos mostrando, né, o quanto vale a pena investir. Então, é uma porta de entrada muito grande você chegar numa empresa falando do ESG e trazendo a segurança ou vice-versa. Então, é um ponto que pode ser legal para a sua empresa também, tá? Porque realmente é onde tem um ticket médio maior, tem uma entrada maior, então vale a pena você olhar para isso sim. Se precisar de mais dica, eu passo para você. Queria participar da discussão e levantar uma bola para a doutora, que é verdadeiramente a especialista, que, como você falou, existem inúmeros estudos que falam que aproximadamente até 90% da população tem algum grau de ansiedade ou depressão. Então, se a gente for colocar que boa parte dessas pessoas procurem serviços de saúde, quer sejam privados ou públicos, é difícil. O acesso é difícil. Curitiba tem um plano de saúde, a prefeitura, espetacular público. Espetacular. Tem uma linha guia de saúde mental com 30, 40 páginas, com todos os protocolos para várias situações clínicas de emergência, tentativa de suicídio, drogaditos, crises, abstinência, etc., aqui na prefeitura. A cidade, uma cidade desse tamanho, tem 13 unidades que eles chamam de centro de assistencial, não é? CAPS. Tem 13 CAPS e um hospital de saúde mental. Provavelmente, por tamanho da cidade, não seja o suficiente. Mas a bola que eu queria levantar, mas é só dar um dado estatístico para ilustrar a nossa conversa. Mas a bola que eu queria levantar para a doutora é a seguinte: um dos problemas da saúde mental, que a gente não está comentando, é o estigma. É o estigma. É o estigma de que aquela pessoa tem depressão, de que aquela pessoa tem uma bipolaridade, de que aquela pessoa tem um problema mais sério de ansiedade que repercute, estou falando coisas até mais leves um pouco, ou que aquela pessoa tem uma história familiar de esquizofrenia. Então, esse estigma é um problema. É um problema para a pessoa e é um problema de saber lidar com isso. Foi debatido previamente que a educação é fundamental, mas eu gostaria de passar para a nossa psicóloga, levantar essa bola. Como é que ela lida com o estigma das pessoas que vêm trazer esses problemas de saúde mental? Na realidade, eu concordo com você. Eu acho que Curitiba tem bastante atendimento nesse nível e as universidades estão fazendo muito isso também. Elas têm projetos muito interessantes para atender a população com preços bem razoáveis ou quase gratuitamente, algumas, fazendo esse atendimento de saúde mental. Esse estigma existe, não, eu acho que é isso que você falou. Às vezes os médicos têm muitas dificuldades, dizem para a gente, de encaminhar para psicólogo. Porque, você acha que eu sou louco? Então, você acha o quê? Né? Então, existe isso, essa delicadeza nisso, essa delicadeza. Né? Quando a gente conversa sobre saúde mental com as pessoas, a gente sempre traz exemplos da saúde física. Né? Se você tem, sei lá, se você tem diabetes, você cuida da tua alimentação, você faz exercícios, você toma remédio. Por que isso não pode acontecer com a depressão, com a ansiedade, etc.? Então, vamos fazer exercícios, vamos fazer um trabalho terapêutico, vamos tomar uma medicação se necessária. Né? Então, a gente trabalha tentando ilustrar, ampliando o foco. Né? Ampliando o foco, porque isso existe, esse estigma até nos profissionais, infelizmente. Eu tenho colegas, vejam, gente, eu sou formada há 47 anos atrás. Na minha época, tudo era culpa da mãe. Tudo era culpa da mãe. Autismo era culpa da mãe, esquizofrenia era culpa da mãe, não sei o que era culpa da mãe, coitada das mães. Eu saí da faculdade assim, vou arranjar um psicólogo ótimo para os meus filhos. Eu me formei aqui na 3ª turma de psicólogos do Paraná. Ótimo para os meus filhos, porque eu sou uma pessoa imperfeita. Meus filhos vão ser tudo torto, coitados, emocionalmente. Né? Então, hoje em dia, não, mas ainda existem pessoas, não, eu faço psicanálise, ele não vai precisar de remédio. Meu Deus, o cara está surtando. Ele precisa de uma medicação. Então, ou assim, os médicos não encaminham para o psicólogo porque acham que é conversa à toa, né? Que ficam conversar, todo mundo conversa. Não sabem que a gente tem 6 anos de faculdade, mais 400 de estudos e especializações, etc. Né? Então, veja, eu concordo com você, a gente tem que lidar, no meu modo de entender, sempre ampliando o foco. Sempre ampliando o foco. Porque se você for muito direto nisso, sem ampliar, as pessoas não compreendem. Né? Acho que respondi. Obrigada. Mais alguma pergunta?
Boa tarde, eu me chamo Maiara Faria, eu sou arquiteta. Eu, assim, resumidamente, eu trabalho muito com empresas, né? Eu faço muito B2B, especificamente até para o setor da indústria. Apesar de eu estar bem distante do mundo da saúde, eu estou muito perto, porque eu atendo essas empresas fazendo esse trabalho de análise, né, do comportamento humano e tentando focar nesses escritórios e nessas sedes pensadas pro colaborador. A minha pergunta é, o quanto vocês acreditam e se já existe esse movimento nas empresas que vocês atendem, no setor que vocês atendem, dessa necessidade de se investir em espaços de qualidade e o quanto isso realmente reflete hoje no comportamento das pessoas, principalmente pensando nessas novas gerações, onde hoje o trabalho não é a nossa vida, né? Ele faz parte da nossa vida. Então, é um braço. A gente precisa realmente pensar nesse desenvolvimento desses espaços internos, refletidos, obviamente, nessa neurociência, biofilia, né? Nesses espaços que não só fornecem ali uma mesa de ping-pong e uma plantinha, mas que estão envolvidos também com a cultura da empresa, com esse manual da marca, com essa identidade mesmo. Eu vou falar assim pela experiência que eu tenho em São Paulo, muita coisa já mudou. Né? Então, a gente tem o grande foco de clientes ainda em São Paulo, né? 80% dos clientes nossos. Grande parte das empresas estão mudando a forma de olhar essa questão. Tá? Claro que alguns setores ainda são mais arcaicos nessa questão, principalmente indústria. Né? Quando eu falo de indústria, é produção, chão de fábrica, não tem tempo, plantão, são horários estabelecidos, então eu não consigo. Quando a gente fala de atuações em escritório, empresas de tecnologia, mercado financeiro, né, essa visão já é totalmente diferente. Mercado financeiro, mais ou menos, né, porque ainda tem muita pressão em termos de resultado, mas já temos muitas empresas que estão mudando isso até por conta de tudo que a gente conversou, né, do burnout, da situação. Então, é muito melhor você ter uma pessoa saudável, né, dentro da empresa e produzindo de forma saudável do que esgotar essa pessoa e ela ficar sem produzir e fora da empresa por muito tempo. Né? O prejuízo é muito maior. E é justamente por conta disso que a gente fala que a informação é fundamental, porque eu preciso levar esses números, esses dados para o empresário, para mostrar para ele, olha, tudo isso que você colocou, cada R$1 que você colocou, você está tendo revertido, né, em produção, em engajamento. Tá? Mas está mudando muito, sim, viu? A gente fica muito feliz em ver uma arquiteta trabalhando, né, com essa visão, porque o ambiente de trabalho é fundamental. Né? E é bem que você diz, não é uma plantinha ou uma mesa de ping-pong. Né? Na realidade, as cores, a iluminação, estando arejado, a amplidão do espaço ou não, se for possível. Né? Então, nossa, é um estímulo absolutamente importante na vida das pessoas. Né? O ambiente de trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo. Então, ele precisa ser, de fato, agradável. Muito bom o teu trabalho. E só complementando rapidinho, e até ligando com a sua colega do seu lado, essa questão de a escuta, né, e a pessoa se sentir acolhida, tem várias empresas que periodicamente fazem a escuta dos colaboradores para saber qual que é a funcionalidade do nosso espaço para você, além da agradabilidade. Né? Então a pessoa fala, nossa, eu tenho que carregar o resíduo até lá. Então eles vão criando inovações de espaço justamente para ir adaptando e a pessoa se sente acolhida. E até o que não é perfeito na estrutura, ela já passa, porque assim, ela já teve esse atendimento. Então, acho que relaciona muito e muitas empresas têm feito muita escuta periódica, a cada 6 meses. Não é sempre que vai mudar a cada 6 meses, mas a escuta foi feita e coloca-se num plano de ação visível. E aí o pessoal começa a se conectar mais. Então, bem legal. Eu posso só dar um complemento rapidamente? É justamente isso, são 2 mundos totalmente diferentes às vezes que a gente vive. E um deles é uma empresa, né, que nós temos como cliente que tem o espaço pet. As pessoas podem levar o animal de estimação para trabalhar do lado. Outra empresa que nós tivemos que provar por números, né, que tinham muitos casos de litotripsia, né, era uma empresa que prestava serviço no asfalto e que identificamos que faltava hidratação e não tinha banheiro químico para o pessoal que ficava na obra. Né? Então, foi preciso mostrar que aquilo estava elevando a sinistralidade do plano de saúde por conta do volume de utilização. Para quê? Para que se fosse colocado uma tenda de atendimento para o colaborador para hidratação e com banheiro químico.
Então, são coisas simples, né, que a empresa não está preocupada. Então, a gente tem esses dois mundos totalmente diferentes, distintos. É uma loucura isso. Mais alguma pergunta? Quer fazer? Tudo bem? Eu queria saber qual é a opinião da senhora em relação ao uso contínuo do clonazepam. Olha, eu não sou médica, eu sou psicóloga, né? Então, a gente com medicação, acho que o doutor Evaldo responderia melhor a sua questão. A gente está passando ao largo de um tema espinhoso. Primeiro é o alto índice de uso de drogas em ambiente de trabalho. E alguns ambientes de trabalho puxam isso, como, por exemplo, o mercado financeiro. É sabido, é conhecido, é tido e havido. Segundo, o excesso de medicalização. O rapaz anterior perguntou quem tinha dinheiro no bolso, né? Só 2 levantaram. Se eu perguntar aqui quem toma algum remédio, eu tenho certeza que uma boa parte da sala vai levantar. Então, existe um excesso de medicalização desnecessário. Os bloqueadores de sertralina, os estimulantes, os benzodiazepínicos, os estimulantes da dopamina, em excesso, sobretudo em população jovem. Então, qual é o benefício do clonazepam? Nenhum. Nenhum, se não precisar. Qual é o malefício? O malefício é você estar usando um remédio desnecessário. Porque, no fundo, o clonazepam, nome comercial Ribotril, né? A ação dele é uma ação antidepressiva. Então, a questão é usar por quê? Para melhorar o sono, para melhorar a sua capacidade de intelectual, como, por exemplo, hoje, muitos utilizam a Ritalina, o metilfenidato, para melhorar a concentração no ambiente de trabalho. Isso é uma loucura. Só que isso é a realidade. Então, o que a gente vê é que, com a evolução da humanidade, eu estou lendo um livro muito bacana, que mostrei para o professor Marcos, que é A Loucura na Civilização. Com a evolução da civilização, nós vimos desde o tempo lá que queimavam gente na rua, mulheres, né? Aí o aparecimento dos manicômios, aí o aparecimento da psicanálise, ali com Freud. Só que ela foi ultrapassada nesse século XX, por quê? Pela psicofarmacologia. A psicanálise continua vivendo, continua sendo importante, continua presente, mas a psicofarmacologia tomou conta de uma maneira absolutamente ampla. Então, respondendo, sendo mais objetivo, precisa passar por um diagnóstico correto, adequado, para ter segurança e ver a necessidade do uso dessa droga. Porque o uso é muito coerente, é muito comum. E mais, gente muito jovem tomando mais do que um medicamento. É um clonazepam com mais um não sei o quê. Que é isso, rapaz? Sabe? É um absurdo, não é? Isso é senso comum, sabe? O que não deveria ser. Então, a gente estava passando ao largo desse tema, que é espinhoso, que é doloroso, mas é bom porque tem uma plateia bastante jovem aqui, e a gente procura condenar o máximo possível o uso indiscriminado e desnecessário desses medicamentos. Uma boa noite de sono é desligar o celular mais cedo, é diminuir o teu estímulo mais cedo, é não fumar o vape até tão tarde da noite. Tá? É isso, são coisas básicas que a humanidade, o estímulo é tão grande hoje em dia, o acesso ao estímulo é tão espetacular, a gente vive num mundo tão espetacular, com tantas informações, com tantas coisas, que nos deixa louco, que fez a gente passar do ponto, que nos deixou aditos. E aditos significa controle excessivo, compulsão e consequências. Entendeu? Então, o controle, ou a falta dele, a compulsão em busca daquele bem, do celular, do trabalho, etc., de drogas, do que quer que seja, do uso inadequado de remédio, leva a consequências. Consequências que são físicas, que são laborais, que são sociais, que são familiares. Então, a gente estava passando ao largo desse tema aí, é bastante espinhoso, mas foi bom que você levantou. Foi bom. Obrigado. Mesmo. Eu acho que ele falou usar o remédio indiscriminadamente, né? Muitas pessoas pegam receita com amigo, com não sei quem, não tem acompanhamento do médico. Então, isso é muito importante para a duração do tratamento, para tudo isso. Às vezes é necessário uma medicação? Sim, é necessário uma medicação, mas precisa ter um acompanhamento médico. Não é lá porque o farmacêutico me dá uma receita,
receita, porque o meu amigo é médico, ele continua me receitando. Então, acho isso tudo tem que tomar muito cuidado, né? Porque é importante a medicação, em alguns casos, sim, com o diagnóstico bem feito, com tudo isso, mas precisa o acompanhamento. Senão, a gente vê assim, você está tomando, o que você está tomando? Eu estou tomando isso. Quem entendeu? Foi a minha ginecologista. Ginecologista não entende de medicamento psiquiátrico, me desculpe. Deixar bem claro que nem eu, tá? Não, então, assim... Eu não receito, viu? Não, nem eu. Quem é o especialista em medicação? É o psiquiatra. Só que, assim, psiquiatra é médico de louco? Claro que não, gente. É médico para não ficar louco. Entendeu? É por isso. Né? Então, vai lá, tem um acompanhamento, uma pessoa que faz um diagnóstico. Os psiquiatras hoje são muito cuidadosos, na sua grande maioria, né? Porque eles vêm assim, olha, doutor, eu tive essa semana um caso de casal assim, olha, doutor, o meu marido é borderline, porque eu vi no Google e ele tem todas as características de borderline. O doutor Google falou que seu marido é borderline, que interessante. Coitado do homem, ele não é borderline coisíssima nenhuma. Ele não tem controle de impulso, né? Então, ele precisa trabalhar esse controle de impulso, etc. Mas daí, assim, o meu marido é borderline, eu vi no Google, a minha amiga médica, o que dá para borderline? Dá, sei lá, Lamitor, nem sei o que dá. Dá lá, pronto, toma-lhe, entendeu? Então, isso tem que ter muito cuidado, gente. Medicação é importante? Sim, toda medicação é importante, mas toda medicação tem que ser acompanhada pelo seu especialista. Não vai... O doutor atende, Rino, né? Então, assim, atende isso. Vai lá, o médico do intestino vai dar uma questão para o nariz. Entendeu? Gente, acho que a gente precisa ter bom senso, em primeiro lugar. E saber, assim, como acompanhar, quem está acompanhando e o período. Porque não é para a vida inteira, muitas vezes. É um período que precisa tomar. Né? Então, tem que cuidar, isso que você falou. O excesso sempre é exagero, queria sempre é que você mal. levasse esse comentário mais como uma observação, assim, tá? Transversal, viu? Metodológica até do que propriamente um conselho, tá? E aí eu queria perguntar ao nosso colega de seguros qual é o impacto que isso tem. Como é que você analisa esse impacto de absenteísmo, de falta de trabalho, tanto em função de doenças mentais pré-existentes, como da droga-adição, quanto dos psicofármacos? Não, o que eu costumo falar, assim, o impacto, né, a gente sempre fala muito do impacto financeiro, né, para a empresa. A gente fala muito do impacto financeiro. Sim, existe. Só que nenhum impacto é maior do que o impacto pessoal. Né? Nenhum impacto é maior do que daquele indivíduo. Né? E nem contando a questão do absenteísmo. Pô, ele está afastado da empresa, mas isso é o de menos. Né? A gente precisa se preocupar com a solução para a saúde dele. Tá? Então, essa que é a grande preocupação. Né? Por isso que todas as ações são tomadas com a preocupação para esse indivíduo. Claro, que mostrando para a empresa o que você pode fazer para não ter outros casos semelhantes, né? E atuar na prevenção. Maravilhoso, gente. Não, imagina, eu queria agradecer demais por vocês. Acho que essa pauta é uma pauta muito importante para o PowerCast. Então, muito legal a gente poder estar levantando isso, conscientizando. E se tiver impactado minimamente uma pessoa que vai mudar alguma coisa, a gente já está no lucro. Queria agradecer e pedir uma salva de palmas para os nossos 4 convidados aqui. Muito obrigada, gente.